Boa tarde, eu sou a Josi Cosenfro e estou com você novamente aqui no Sobre Isso, seu programa de segunda a sexta aqui da Rede Cinturão Verde Televisão. E hoje no Sobre Isso nós vamos falar sobre um tema profundamente humano e que em 2026 ainda é tabu no Brasil: a autonomia da mulher no parto. Mesmo com avanços importantes nos debates sobre direitos de saúde, o país ainda enfrenta uma realidade que exige atenção. Os índices de mortes relacionados à gestação e ao parto seguem elevados e não apresentaram a redução esperada nas últimas décadas. Dados oficiais recentes apontam cerca de 50 óbitos internos para cada 100 mil nascidos vivos, um número distante das metas internacionais que indicam que o ideal seria abaixo de 30 até 2030. O que agrava esse cenário é que grande parte dessas mortes poderiam ser evitadas. Esse indicador reflete desigualdades no acesso à informação e ao cuidado ao longo da gestação, do parto e do pós-parto, e mostra o quanto esse tema ainda precisa ser discutido com responsabilidade, sensibilidade e verdade. E eu quero te apresentar a minha convidada que vai trazer esse assunto aqui e abraçar essa causa junto com a gente, a Veridiana. Veridiana, muito prazer, muito obrigada por estar aqui com a gente no Sobre Isso. Muito prazer, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando, principalmente num programa como esse que traz tantas histórias marcantes e abrir espaço para trazer mais informações às mulheres. Estou muito feliz. Que é tão importante, né? Fundamental. Eu quero que você conheça essa pessoa que está aqui, a Veridiana Bombim Zacarias, tem 36 anos, ela é educadora perinatal e consultora de alimentação com formação técnica em enfermagem. É casada, é mãe de 2 meninas, a Laura e a Elisa. Atua desde 2016 acompanhando gestantes e famílias em Cianorte e região, com um trabalho baseado em evidências científicas, escuta e cuidado da transmissão. Criadora de conteúdos digitais voltados à gestação e ao parto, do podcast do Parto Delas e do projeto Apoio Nascer. Veridiana dedica sua trajetória a ampliar o acesso à informação qualificada e ao protagonismo feminino no nascimento. Eu já convido você a compartilhar essa entrevista com outras mulheres, compartilhar nos seus grupos de família, porque o que nós vamos trazer hoje aqui é muito importante para todas as nossas mulheres, os nossos familiares, para todas as mulheres que você conhece, então já compartilha. Veridiana, você tem 36 anos, é casada, é mãe da Laura e da Elisa. De que forma a maternidade atravessa quem você é hoje e como mulher, como profissional? Olha, a maternidade, ela me trouxe um olhar muito consciente para as definições do meu próprio corpo, me trouxe uma consciência para o escutar, para o abraçar, isso de forma individual. Então, assim, quando as meninas chegaram, eu pude de fato entender quem eu sou e aplicar isso dentro da minha área profissional. Não tem como dizer que a maternidade não fez esse mover ali dentro de mim, sabe? E com certeza mexe com a mulher, né? Ai, mexe muito. Veridiana, embora você tenha nascido em Campinas del Lagoa, no Paraná, foi em Cianorte que você construiu a sua vida familiar e profissional. O que essa cidade representa na sua história? Olha, se eu tivesse que escolher uma palavra, eu diria pertencimento, porque foi em Cianorte em que eu constituí minha família, desenvolvi um projeto profissional que eu não imaginava que atuaria nessa área e consegui crescer e olhar para mim e me reconhecer. Então aqui eu me sinto pertencente a esse local. Gosto muito. Na sua infância, você foi marcado por problemas respiratórios, né, internações frequentes. Que aprendizado essa fase trouxe sobre cuidado, vulnerabilidade e escuta? Eu aprendi desde cedo o que que é estar vulnerável, né? E esse processo, esses internamentos em que foi desenvolvido até alguns traumas ali, eu entendi que a cura, ela não tá só em tratar o corpo, ela tá em tratar todo o contexto geral daquele indivíduo de forma individual. Então, desde muito cedo eu fui exposta a isso, tive que aprender isso. Você viveu essa experiência em período que a organização hospitalar ainda não era pauta, né, como hoje. E como que isso influenciou o seu olhar sensível que você desenvolveu hoje no acompanhamento das mulheres? De forma até inconsciente, foi realmente por conta disso que eu aprendi a ouvir, a olhar para não só no quesito profissional, mas aplico isso muito até com as minhas filhas, na questão de educação delas, esse cuidado de forma individual e ouvir o que está acontecendo ali, né, por conta de todo esse processo que eu Porque passei. você passou e você não se sentia ouvida e hoje você É, traz isso. não era um tratado individual, era
uma doença, vamos colocar um remédio ali e resolver ali. Mas tem todo um contexto envolvendo isso, como chega nisso, e o que está por trás, por que está sozinha. Então, me trouxe essa experiência. E foi na verdade que você iniciou uma transformação profunda na sua trajetória, né? Como que você descreve o impacto do seu primeiro parto na sua vida? Olha, o meu primeiro parto, eu aprendi o quanto uma mulher ela pode ser atravessada por conta de eventos e escolhas que não partem dela. Por conta do meu primeiro parto, eu passei a pensar muito e tive a sensação de que eu deixei de viver algo ou vivi algo que não foi a minha escolha. E a partir daí eu passei a estudar e buscar um pouco mais. Então, assim, o primeiro parto ele foi um avassalador. Era novo, né? Muito Você não novo, havia sido mãe ainda. experiência nenhuma, não tinha estudado nada. Estudar é fundamental. Então, assim, eu só fui. E fizeram escolhas por mim, tiveram decisões por mim que eu poderia ter tomado naquele parto. Esse é o segundo parto trouxe uma nova compreensão sobre informação, respeito e protagonismo. O que mudou ali dentro de você? Olha, o meu segundo parto fez a doula que eu sou hoje. Porque no meu segundo parto eu tive voz, eu tive escolha, eu tive decisões, eu disse sim quando eu queria dizer sim, eu disse não quando eu quis dizer não, e assustou algumas pessoas nesse processo. E quando eu saí dele, eu entendi. Poderia ter ainda vivido um pouco mais dentro das minhas escolhas, mas quando eu saí desse parto, eu entendi que dava para ser diferente. É muito importante a gente dizer que isso não tem ligação com as suas filhas, tem ligação com Não, você. Porque a criança não está ali para opinar como vai ser o parto. não, o papel dela é fazer o caminho que ela tem que fazer, mas É, ela não tá consciente disso. Foi muito mais de mim para mim, sabe? Eu comigo mesma nesse processo. Em que momento você percebeu que outras mulheres também precisavam ter acesso a esse tipo de informação? Foi muito legal. Foi quando eu passei a relatar os meus partos e passei a ouvir delas que o que eu passei, elas poderiam também passar. E elas buscavam por isso, eu só não sabia como, não entendia o caminho. E aí até por um conselho de um profissional que me cuidou até, você tem que buscar outra carreira, você tem que ir atrás disso. E aí eu passei a buscar as fontes, qual é o caminho e cheguei até aqui. Então, de certa forma, o seu primeiro parto foi uma escola para que você conseguisse evitar o sofrimento de muitas outras mulheres. Foi. Eu diria para que eu conseguisse levar essas informações para ela do que pode, o que não pode, até onde. Até hoje tem mulheres que não sabem do poder da escolha delas, do poder da voz delas, que elas têm que ser o centro ali. E foi o parto da minha filha mais nova que me fez isso. Em 2016, você se forma como doula e inicia a sua atuação no mesmo ano. O que te movimentou a transformar essa experiência pessoal em uma atuação profissional? Foi eu reconhecer que essa minha experiência poderia mudar a vida e a família de outras pessoas. Foi conseguir ouvir delas que o que elas estavam ouvindo de mim mudaria a lembrança do dia do nascimento daquela criança, independente da via. Veridiana, você também tem formação técnica em enfermagem. Como que essa formação contribui para que você faça um trabalho mais seguro, mais fundamental? Para mim, ela me deu muita segurança de como agir dentro das instituições hospitalares quando o parto acontece lá. Como eu disse lá atrás, por conta dos eventos, eu tinha muito receio de como me portar, como fazer. Então, eu me desafiei a fazer o técnico, apesar de hoje não atuar na área, não tenho, né, um Corém ativo, mas através do curso que eu fiz, de formação de técnico, eu aprendo até a forma de me comunicar com a equipe, trazer para a família, fazer essa troca entre anos, exatamente. Então, sei aonde dá para ir, como entrar, de que forma, por que de cada coisa ser da forma que é. E eu consigo trazer, eu falo assim, que eu traduzo isso para as famílias que eu estou atendendo. Então, para mim, Talvez elas não tenham essa compreensão que você tem. a maioria não tem, né? Porque não é o habitual, não é o dia a dia de quem, tô grávida, vou parir e agora eu vou fazer o quê? Eu tenho que conhecer os termos técnicos, eu tenho que conhecer. E o profissional de saúde, às vezes, falta até tempo para ele, não é não querer. Mas Também não pode ficar ali se dedicando especialmente a uma paciente com tantas outras. exatamente. A demanda é muito grande. E aí entra meu papel trazendo toda essa clareza para eles. E ao longo dos anos, você investiu em diversas formações, né? Você foi se aprofundando no técnicas de eventos nacionais e internacionais, porque a causa baseada em evidência científica é tão central no seu trabalho. Olha, porque a evidência científica, eu diria assim que esse cuidado
ela vai além do achismo ou das tradições. Então, quando a gente olha para a evidência científica, a gente coloca a mulher como um centro das escolhas e devolve esse poder para ela, mesmo quando a gente trabalha com intercorrências. Ainda é possível trazer ela para dentro da ação, para dentro do que está acontecendo. Então, por isso a evidência científica, essa humanização é tão importante. E você já acompanhou centenas de nascimentos em norte em toda a região. O que mais te marca ao acompanhar essas famílias? Quando eu começo a atender, eu encontro uma mulher fragilizada, com muitas dúvidas na cabeça, duvidando até da própria potência dela. Será que eu vou ter força para trazer essa criança ao mundo? Eu sou muito pequena, eu não vou conseguir a dor. Porque quando a gente pensa em parto, a maioria das mulheres olham para esse evento como dor. E o parto, a dor, ela faz parte do parto, ela não é o evento principal. Então, quando ela entende que ela consegue essa conquista dela, principalmente quando acaba o parto ali, ou até mesmo, né, quando a gente fala parto, eu falo do nascimento, e ela olha para mim, eu consegui. Ah, isso para mim não tem preço. Isso para mim me marca em todos os momentos. A hora que ela recebe a criança, que ela toca e ela olha para mim, ela fala: deu certo. Chegamos até aqui. Isso para mim é indiscutível. Então, você que nos acompanha, nós sabemos que já existe uma base científica que afirma que esse contato, né, aí da mão com o bebê, isso fortalece a criança, inclusive, em relação à imunidade. Então, lá atrás, a minha mãezinha tem 83 anos, né, um dos partos era feito em casa, com uma parteira, depois o parto se tornou industrializado, e hoje é possível fazer esse cuidado das duas formas, com acompanhamento de uma doula, né, Veridiana? Sim. Então, isso acrescenta muito na vida da criança e da mãe. Sim, muitas famílias hoje, quando eu conto para elas da Golden Hour, da hora de ouro, que é essa pelo menos uma hora priorizando o contato pele a pele, mesmo que essa criança não esteja mamando efetivamente, porque o pele a pele não é mamar, o bebê mamar, ela tá em contato pele a pele e absorver toda essa conexão da mãe, fazer o imprint que a gente fala, elas falam, mas eu posso? Então, assim, essa informação que eu consigo levar para ela fortalece esse vínculo e fortalece a amamentação, menos choro na primeira noite e uma alta muito mais tranquila e diria até mais rápida quando a gente tem esse respeito aí dessa conexão da criança com a mãe. Veridiana, a Golden Hour pode ser feita pelo pai também. É até um momento interessante para que os dois participem juntos. Sim, existem muitas situações em que na cesárea ou no parto normal, a mãe não está apta ou disponível ali para abraçar a criança e ficar com a criança. Então, a gente orienta que o pai coloque a criança por debaixo da roupa ou tire a camisa e depois acolha os dois e ela faça com o pele a pele com o pai. Porque, inclusive, em alguns partos, aquela cena romântica da mãe nasceu e já pega o bebê, muitas mães não têm esse ímpeto de já agarrar a criança. Ela precisa de uns 2 minutos ali, entender o processo que ela passou. E aí entra o pai. Depende até da situação do parto também, se a mãe está passando bem, se está sob Sim. Já tive situações em que aconteceu isso e que o bebê foi pro pai. E não é porque está com o pai que essa criança é para ir banhar, limpar, vestir. A Golden Hour, essa hora de ouro, é silêncio dos dois. Não é para essa criança ter uma contaminação de outras vozes, de outras sensações, temperatura, cheiros. É a mãe e o pai. Em que momentos você percebe hoje o acesso à informação sobre a gestação do parto no interior? Olha, hoje eu acredito que melhorou muito. Eu pego assim, o meu primeiro parto para o meu segundo já foi diferente, e dos partos que eu acompanho hoje, a gente evoluiu, mas ainda precisa de muita informação. Informação com segurança, devolvendo para a mulher aquilo que é dela, que não é um evento médico. No seu trabalho, você não defende modelo único de parto, mas escolhas conscientes, né? O que significa, na prática, respeitar a autonomia da mulher? Colocar ela como centro. Olhar para a mulher, como eu faço, meus atendimentos eu vou ouvir a família, o que eles querem, a partir da escolha que eles querem, eu vou trazer informação, eles vão rever as decisões e eu vou acompanhar eles. Então, essa questão de informação devolve a mulher para o centro do evento e tira não é, o parto ele não tem que ser um evento médico. Ocasionalmente, se precisar, tem essa intervenção, mas naturalmente ele é um evento da mulher. E como que a informação transforma a forma como a família vive esse nascimento? A informação liberta. Eu falo que a informação ela é como uma luz dentro de um quarto escuro. Ela
prepara a pessoa para que possa tomar decisões conscientes, sabendo o que é, o que está fazendo. Eu vejo muito assim, Josia, hoje a cesárea, ou ela é algo estrondosa, maravilhosa, que salva a vida, ou ela é algo de muito dor. O parto, ou ele é uma cena de terror, ou ele é extremamente romantizado. E a mulher precisa conhecer de fato o que que é. Porque se eu pego mulheres que sofreram, porque a dor do parto, ela não é sofrimento, mas a assistência torna esse momento de sofrimento dependendo de como ela é feita. Então eu pego uma mulher que sofreu num parto, ela vai falar, nunca vai falar uma coisa boa. Então a mulher, ela precisa conhecer de fato o que que é os dois eventos e fazer escolhas a partir daí. E além do atendimento presencial, você leva informação para o digital também, para o podcast, o parto delas, né? Por que ampliar esse diálogo se tornou tão necessário? Para que a informação chegasse na casa das mulheres dessas famílias. Com o meu podcast, chegou para mim algumas mensagens de mulheres que não conseguiram conversar comigo, que eu não tive disponibilidade de agenda, porque a demanda é grande, e por conta de ouvir os relatos ali no podcast, elas tiveram a possibilidade de fazer aprenderam a fazer escolhas e tiveram um parto mais proveitoso. Só por receber as informações ali, ainda que não tivesse no acompanhamento, já foi útil, porque já fez a diferença. Sim, é muito gratificante. E o seu projeto mais recente, o Acolhe Nascer, nasce na parceria com a enfermeira obstétrica Nayara Rocha. O que esse projeto representa dentro da sua trajetória? Ouso dizer que esse projeto é a realização de um sonho dentro da minha área profissional. O que que acontece? Como doula, apesar de ser técnica de enfermagem, como eu falei, quando me contratam como doula, eu tenho que ser doula. Eu não consigo ser doula, ser fotógrafa, ser técnica. A minha assistência é de doula. Então, como doula, tem muitas coisas que são restritas a mim, que são restritas a mim, não posso fazer. Então, muitas vezes eu estava, né, chegou a contração, estava ali na casa da gestante, eu tinha que fazer uma transferência muito cedo, porque eu não posso ficar com ela em casa, digamos, no escuro, eu preciso que ela seja avaliada. E eu dependia dessa transferência hospitalar e volta para casa e vem para o hospital. Com uma enfermeira obstétrica do meu lado, que é a Nayara, que é uma mulher incrível, uma profissional surreal, a gente tem todo esse cuidado lá em casa e depois a gente transfere no momento oportuno para a maternidade. Então, isso traz muita segurança. Tem o meu cuidado informativo, alívio de dor, suporte emocional e tem o suporte clínico. É um casamento perfeito. Para que a mãe fique segura de todas as formas. A família fica muito mais amparada. Fridiana, e nós, né, mulheres, sabemos que o parto ele tem fases, né? Ele não começa e já nasce. Pode acontecer, mas muitas vezes leva um tempo ali desde o primeiro sinal. E esse cuidado, esse acompanhamento faz toda a diferença. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para nós sobre isso. Muitas pessoas acreditam naquela cena de novela. Né? A bolsa rompe, molha o chão, a mulher começa a respirar o cachorrinho e daqui a pouco tá gritando, deitada, nascendo. E não, o parto ele passa por pelo menos 5 fases, né? Quando a mulher começa a fase latente, não é hora de ir para o hospital, isso acontece muito. E a primeira coisa que vem à cabeça é, não, eu preciso ir para a O maternidade. desespero. O pai, principalmente, porque quando o pai não sabe, a mulher ainda quando tá grávida, ela vai pesquisar um pouquinho. Agora o pai rompeu a bolsa ou começou a sentir contração, sentiu uma contração aqui, a outra em 20 minutos, vamos pro hospital. E até toda a família quando sabe desse evento. Então, o meu papel ali é contar para eles que tá tudo bem. Se a bolsa rompeu, tem uma avaliação que precisa ser feita para ver se dá para guardar, se é a hora de ir para a maternidade. Quando começa a contração, não é na primeira que sai, ela precisa manter um padrão específico e aí a dor vai se elevando. É o momento que eu vou para casa dela, que eu trago esse suporte de alívio de dor. E quando eu tô junto, o fato dela saber que tem alguém que conhece esse processo, ela já se acalma. Acontece muitas vezes. Se acalmando, a dor. Isso que eu ia falar. Acontece muitas vezes. Eu recebo às 3 horas da manhã, tô com dor, eu chego lá, ela tá desesperada, agarrando em tudo, com dor. A gente vai se acalmando, a gente volta a respirar da forma correta, porque esquece como respira, é o que mais acontece. Se esquece como respira. E daqui a pouco ela fala, dá até pra fazer um lanche, pra comer. E a gente vai muito depois pro hospital. Então, faz bastante diferença esse processo de entender as fases do parto, entender esse processo todo.
Eu ia até te perguntar isso, né? O que muda quando o cuidado acompanha a mulher desde casa até a maternidade? É isso, é trazer para ela essa segurança do suporte emocional, alívio de dor ou suporte clínico. Então, em casa, ela vai estar no ambiente dela, no chuveiro dela, na cama dela, com o cheiro da casa dela. E isso diminui os níveis de estresse, o corpo trabalha de uma forma muito mais tranquila, mas ela também tem um suporte clínico ali do nosso lado, que Aquele ambiente hospitalar, né? exatamente. Então ela é avaliada ali, chegou no momento de fazer a transferência, faz a transferência, e no hospital ela continua vendo os mesmos rostos que ela estava vendo na casa dela. Então isso traz um ambiente mais familiar, familiarizado para ela, o que traz mais calmaria e permite que o trabalho de parto ele flua de uma forma mais tranquila. E esse estudo que você fornece, que você leva para a família, ela envolve toda a família. Envolve toda a família. Para mim, assim, é imprescindível que a pessoa que vai estar com ela no dia do grande evento saiba o que vai acontecer. Então, os meus encontros, meus atendimentos, é o pai, é a sogra, é a avó, tá todo mundo ali. Se tiver irmãozinhos também. Teve alguns partos que a gente atendeu, que foi um parto específico, que foi domiciliar e planejado, o irmão estava presente, ele sabia o que estava acontecendo, foi muito marcante. Outro detalhe, assim, que eu lembro muito, teve uma família que eu fui fazer esse atendimento e que estava a avó junto. A avó ficou admirada de saber que hoje dá para parir de pé, sentada, agachada, de 4 apoios, e não só com as pernas amarradas, sem poder falar, sem poder gritar. Foi tão assim, para mim foi tão transformador que eu trouxe essa informação para aquela avó. Foi um dos encontros assim que eu mais me emocionei. E talvez ela tenha visto muitos partos em casa, né? Porque antigamente fazia-se muito parto em casa do parteiro, mas ela não conhecia essas outras formas de trazer o bebê. Sim, foi justamente isso. Os partos dela foi um parto domiciliar lá atrás, né? O parto da filha dela foi um parto medicalizado, né? E ela viu a neta parindo de uma forma mista, né? Com respeito, com escolhas, mas no ambiente hospitalar. Então, assim, foi muito marcante. Veridiana, inclusive, a legislação permite hoje que a mulher tenha um acompanhante nesse momento, né? No hora do parto. Sim, essa lei, né, essa legislação está desde 2015 vigente. Então, essa mulher, desde 2015 a 2005, ela tem esse direito de ter um acompanhante de escolha dela. E hoje a gente tem isso na via de parto. E a mulher, como um todo, dependendo de um hospital, ela também tem acesso a ter esse acompanhante. E o que eu gostaria de frisar é que, independente de qual sistema essa mulher opta para ter esse bebê, ela tem o direito aqui em Cianorte, nosso município, de ter o acompanhante e a doula, porque um não substitui o outro. No caso, o acompanhante ali não vai saber fazer o papel de doula, que é trazer isso que você traz, né? No caso, para um aconchego psicológico, exatamente. né? De ninguém te perde. Eu já atendi outros profissionais da saúde e quando o acompanhante, mesmo que ele tenha muito conhecimento, quando ele tá ali, ele é o pai do bebê, a mãe, a avó. Então, e talvez você já tenha pânico também, né? É isso mesmo. mesmo. Você tem que acalmar os dois. Já, muitas vezes. Então, assim, não tem como fazer os dois trabalhos. Então, a doula é um profissional que está ali dentro da área da saúde para atender eles, o acompanhante de escolha dela, de livre escolha, e ela tem os dois ali com ela. Meridiana, eu gostaria de saber, eu acredito que as mulheres que nos assistem também, um pouco mais sobre o trabalho multidisciplinar. O trabalho multidisciplinar, ele é o que vai trazer essa segurança para a mulher. Então, além do médico obstetra ginecologista, enfermeira obstétrica, pediatra, a gente tem a fisioterapeuta pélvica, que é fundamental nesse processo gestacional, a psicologia também, porque eu dou suporte emocional, não psíquico ali, né? Então ela também precisa desse amparo, as enfermeiras, é como um quebra-cabeça em que a mulher é o centro e a gente está em volta dela ali cuidando e protegendo, extremamente necessário. A doula faz trabalho Juntamente com todo mundo, fazendo a junção ali de todos os elas. E nesse bloco sobre isso, abrimos espaço para um tema muito especial, a autonomia da mulher no parto e a importância da informação baseada em evidência, do acolhimento e do respeito às escolhas. A trajetória da Veridiana Beltrame Zacarias mostra como o conhecimento, escuta e cuidado podem transformar a forma como as mulheres e famílias vivem na ciência, fortalecer decisões conscientes e experiências mais seguras e dignas. E em breve a Veridiana retorna sobre isso para ampliar essa conversa, abordando um outro tema fundamental da saúde materna e infantil, o aleitamento materno. Fique aí que nós voltamos já para o próximo bloco.
Estamos de volta aqui no Sobre Isso e vamos continuar falando sobre saúde. Cuidar do corpo nunca esteve tão em evidência. Ao mesmo tempo, nunca houve tanta desinformação, tanta pressão estética e tanta ansiedade em torno dos resultados rápidos. No Sobre Isso de hoje, a conversa é sobre disciplina, escolhas, limites e responsabilidade. Sobre entender o corpo para além da aparência, a nutrição para além da dieta e o exercício para além da moda. Nosso convidado construiu sua trajetória dentro das academias, passou pela prática, pelo estudo e pelo empreendedorismo e hoje atua em uma área que influencia diretamente a saúde e a autoestima das pessoas. Ivan, seja muito bem-vindo aqui ao Sobre Isso. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu tenho certeza que nós vamos trazer informações aqui muito enriquecedoras para a nossa audiência. Então eu quero que você conheça um pouquinho mais desse profissional que está aqui com a gente hoje. O Ivan Queiroz tem 31 anos, é cianortense, nutricionista, personal trainer e empreendedor. É casado, à espera do primeiro filhinho, nascido aqui em Cianorte, cidade onde vive e desenvolve seus projetos profissionais ligados à saúde física e nutricional. Como nós já mencionamos aqui, formado em educação física e em nutrição. Atua há mais de uma década na área da saúde, unindo conhecimento técnico, experiência prática e um olhar crítico sobre o cuidado com o corpo e com a alimentação. Então vamos lá para esse bate-papo que interessa a todos, né? É muito importante a gente ter esse conhecimento sobre saúde, sobre dieta. Interessa muito, principalmente agora no começo do ano, que a gente começa com os planos, desse autocuidado. Mas antes de falarmos sobre isso, nós queremos conhecer um pouquinho do Ivan. Ivan, antes da sua formação e da carreira, quem era o Ivan criança? O Ivan criança, eu sempre fui uma criança muito ativa. Iniciei no esporte desde os 6 anos com futebol, futsal. E aí que veio o meu desejo por fazer educação física. Mas sempre fui uma criança ativa. As brincadeiras que nós tínhamos naquela época eram todas ligadas ao esporte. Então você sempre teve essa ligação com o esporte, com o movimento, com essa parte corporal? Desde os meus 6 anos já estava ligado no esporte. Futebol, futsal, natação, as brincadeiras que eu fazia era jogar bets, jogar bola na rua, tudo era ligado ao esporte. Foi bem natural assim a minha ida para a educação física. Inclusive, Ivan, essa questão do movimento é muito importante para as mulheres, que é um grande público aqui sobre isso, de fazer, esse cuidado, esse movimento com o corpo, e a gente vai adentrar um pouco mais, mas falando ainda de você crescer ali brincando na rua, jogando bola, nadando, participando de tudo isso, isso influenciou diretamente na sua escolha profissional? Influenciou muito. Tanto que quando eu contei para meus amigos, para minha família, que eu ia fazer educação física, foi literalmente zero surpresa para todo mundo. Todo mundo já imaginava. Já viu que você partiria para esse lado quando buscar a sua formação? Ou ele vai fazer educação física ou vai fazer nutrição, mas ele vai fazer algo que é ligado ao esporte. E você acabou fazendo os dois, né? Acabou fazendo os dois. Em que momento você percebeu que era educação física o caminho natural para você? A escolha pela educação física, eu sempre fui do esporte, então joguei no Leãozinho e eu via os preparadores físicos trabalhando, falei assim, olha, se não der certo ser jogador de futebol, eu quero fazer isso. Aí foi onde que, assim, para ser preparador físico, eu preciso fazer a faculdade de educação física. Foi aí que eu escolhi a educação física. Continuou conectado com o esporte, de uma outra forma, mas sempre conectado. Sim. Ivan, agora que é início de ano, todo mundo empolgado para começar uma dieta, essa desinformação influencia muito e atrapalha, a busca que a pessoa tem para ter esse cuidado da forma correta. A dieta ela é mais disciplina ou é mais uma relação emocional? É os dois. Eu costumo falar que é os dois, porque se a pessoa está com o emocional bagunçado, dificilmente ela vai ter disciplina para seguir um planejamento alimentar. Então a ordem ajuda a ter ordem. Se ela está em ordem emocionalmente, ela consegue mais ordem na organização, na disciplina com a alimentação. Com certeza. É muito importante a gente trazer isso, porque agora no começo do ano está todo mundo buscando por saúde, por dieta, por começar um planejamento novo, e é muito importante porque você tem esse acompanhamento multidisciplinar lá na clínica, Até onde vai a responsabilidade de um profissional de saúde? A responsabilidade vai até o limite ético, Então, tudo que cabe a mim como nutricionista, todas as estratégias nutricionais que eu tenho à disposição ali pro paciente, desde que não agrida a saúde dele, a qualidade de vida, o bem-estar, é o meu limite profissional. Então, eu com a nutrição, eu consigo fazer ele chegar na sua melhor forma física sem agredir a saúde. Então, o meu limite seria um limite ético, até onde o conselho de nutrição me permite chegar com as melhores estratégias, abordagens nutricionais,
é o que eu vou entregar para o meu paciente, sempre visando a melhor qualidade de vida, a saúde dele, e alinhar isso ao resultado estético que ele quer. Ô, Ivan, e mesmo nunca tendo recusado um atendimento, você acha importante deixar claro que existe um limite ético? Com certeza, porque, que nem eu te falei, as pessoas chegam com, eu quero esse físico, eu quero chegar perto disso, aí é onde eu tenho que falar assim, olha, de forma saudável, você não chega nesse físico. Com a alimentação, com o treino, você pode chegar próximo, mas nunca chegar naquele físico sem agredir a sua saúde. O senhor não promete algo que você já sabe que a pessoa não vai conseguir alcançar, não cria falsa expectativa para manter um cliente. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu tento ser o mais transparente possível. Quando o paciente chega com um pedido desse aí para mim, eu já falo assim, olha, esse físico é impossível. Ixi, acontece com homem, acontece com mulher, que chega com aquele atleta, com aquela blogueira, fala assim, olha, desse jeito não tem como ficar sem você colocar a sua Buscar saúde em outras. Ô, Ivan, e é muito difícil lidar com essas expectativas irreais. Você busca essa complementação. A Quero Marmitaria nasce de uma dor sua profissional? Que dor era essa? A Quero Marmitaria, o que eu sempre vi de dificuldade nos meus pacientes é a falta de organização. Eu costumo falar para todo mundo, se você não se organizar, você não faz dieta, a não ser que você seja extremamente disciplinado, que não é a realidade da maioria das pessoas. Eu sempre fui vou tirar o meu domingo, cozinhar todas as minhas marmitas, congelar e passar a semana com aquelas marmitas. E eu sempre sugeri isso para todos os meus pacientes. E eles falam assim, mas você não tem alguém que você pode indicar para fazer essas marmitas para mim, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, olha, não tem, na minha cidade não tem isso. Aí foi que deu Um estalo. eu falei assim, eu posso entrar nisso, porque em casa eu tinha uma cozinheira que fazia isso para mim. Chegou um ponto que eu já não queria mais ficar fazendo no domingo, contratei uma cozinheira, ela ia num dia da semana em casa, cozinhava todas as minhas marmitas, e eu pensei, pô, posso vender essa marmita. Comecei oferecendo para um aluno, para um paciente que perguntou, falei assim, olha, você sabe, eu vou pedir para minha cozinheira fazer para você. Então pede para ela fazer. Foi, gostou. Falou para um, falou para outro, aí nasceu a Quero. E agora as pessoas já têm essa facilidade para se alimentar de forma disciplinada, com a quantidade adequada de, enfim, carboidrato, proteína, tudo reguladinho, sem ter essa preocupação, né, de manter essa disciplina, porque muitas vezes, como você falou, a pessoa realmente não tem. Não tem. Eu falo para todo mundo que numa semana corrida, num dia corrido, se você não tem a sua alimentação organizada, você vai recorrer a qualquer coisa. E ainda mais com fome, você vai recorrer ao que está na frente. O que está na frente, muitas vezes, na maioria das vezes, não é algo saudável, vai estar na Algo dieta. industrializado, normalmente essas coisas que já vêm prontas. Já está, Ivan, e hoje existe um espaço físico onde a pessoa possa encontrar essa marmita? A Quero tem um espaço físico, que é dentro da minha clínica. Dentro da minha clínica tinha um espaço no fundo. Antes eu cozinhava em casa, daí a gente sentiu a necessidade de ter um espaço físico, uma cozinha maior, porque em casa estava ficando insustentável a minha cozinha junto com a cozinha da marmitaria, os pedidos estavam aumentando, graças a Deus. Então a gente precisou de um espaço maior. E como tinha um espaço no fundo da clínica, onde eu levantei parede, construí, coloquei os fogões industriais, os freezers maiores, onde eu consigo atender mais pessoas daí. Então a pessoa já encontra ali, com o atendimento já encontra também a marmita, se precisar. Sim, nós trabalhamos de duas formas lá, né? Com as marmitas prontas, com a quantidade padrão que a gente tem lá, bem distribuído nutricionalmente, com bons carboidratos, proteínas magras, vegetais. Só que a pessoa que tem uma dieta personalizada, ela pode enviar a dieta pra gente, a gente faz um orçamento e a gente manda igualzinho o nutricionista pediu para ela fazer. Daí você faz uma coisa específica para aquela pessoa. Isso. Ela consegue escolher o alimento e a quantidade que ela precisa comer. E dá para conciliar praticidade com saúde, de verdade? Muito. E essa é a função da Quero. Proporcionar praticidade com saúde. Muito bem. Empreender em saúde em Cianorte é um desafio ou uma oportunidade? Eu acredito que é oportunidade. É um mercado crescente. Um mercado crescente que vai crescer muito mais, eu acredito. Né? E agora, Ivan, com a chegada do filho, muda a sua forma de pensar sobre saúde, sobre o futuro? Olha, o Ivan de um ano atrás pensava muito em performar. Eu era atleta de fisiculturismo até um ano atrás. E quando a gente associa o esporte, a gente não associa a saúde à longevidade. Então, na maioria dos esportes, na grande maioria dos esportes, os atletas não são saudáveis. E foi isso que aconteceu comigo. Eu percebi que eu estava
agredindo a minha saúde sendo atleta de fisiculturismo, isso. Tanto que quem quer entrar nesse mundo do fisiculturismo, entre sabendo que você vai sim estar colocando a sua saúde em risco. Então eu vi que eu estava fazendo isso e eu e minha esposa se planejou para engravidar. E assim, eu não posso mais pensar só em performar, só em performance. Eu tenho que pensar em saúde, qualidade de vida e principalmente em longevidade. Quero chegar o mais longe possível com qualidade de vida também. Ô, Ivan, como que é para um atleta? Porque é muito difícil, como você colocou aqui, performar e ter esse cuidado com a saúde. Em alguns esportes, né? Esportes como futebol, por exemplo, já é mais tranquilo fazer a atividade e alimentação. Mas quando o intuito é performar, fica mais difícil cuidar da saúde e conseguir essa performance. Como que você trabalha isso? E qual é a indicação que você dá para esse tipo de atleta? Eu sempre, quando o atleta de fisiculturismo, ele sempre procura o coach primeiro. Sou eu no caso. Eu sempre falo, você tem que ter uma equipe multidisciplinar para cuidar da sua saúde. Porque você sabe que você vai fazer uso de recursos ergogênicos, vai ter hormônio, vai ter esteroide. Isso aí vai agredir sua saúde. Então você precisa de um bom endócrino, você precisa de um bom cardiologista para estar cuidando da saúde, para você antecipar algo que possa vir ter decorrente ao uso desses hormônios. Prevenir possíveis problemas de saúde. Prevenir, porque pode, e ele é mais fácil ele ter algum problema de saúde relacionado ao uso de hormônios. Então, se ele tem uma equipe multidisciplinar ali com médicos acompanhando, ele consegue antecipar isso e tratar. E que tipo de exemplo você quer deixar dentro de casa? Quando nós falamos aqui de filho, de saúde, de performance. Você agora se preparando para ser papai, que exemplo você quer deixar? Eu quero deixar um exemplo para o meu filho de que é possível ter saúde, ter um bom condicionamento físico e estético, viver mais, viver melhor, para ter mais tempo, para ter mais horas com meu filho, para conseguir brincar. Então, eu preciso ter saúde para ter mais qualidade de vida e ter mais tempo com meu filho. Ivan, você já mencionou aqui que você já mudou a sua visão com relação à alta performance em busca de mais longevidade. E o que muda nas prioridades, na rotina e no trabalho daqui para frente? Hoje, até brinquei com a minha esposa que até o bebê nascer, eu vou trabalhar no máximo que eu consigo, otimizar o meu tempo para que eu consiga ter mais atendimentos, para quando o meu filho nascer, eu conseguir ter mais tempo com ele. Então, pretendo reduzir a carga horária de serviço, para que eu consiga ficar mais tempo em casa com a minha esposa, com o meu filho. Para isso também eu estou dedicando mais tempo também ao meu atendimento online, para que eu consiga ficar mais tempo em casa com eles. Ivan, passa para a gente o seu endereço no Instagram para quem quer entrar em contato e conhecer mais sobre o seu trabalho. Meu arroba é @nutrivanqueiroz. Da minha clínica, Clinic in Life, é uma clínica multidisciplinar onde temos nutricionistas e hipnoterapeutas para cuidar não só do seu corpo, mas da sua mente também, que é muito importante, que um emocional abalado dificilmente vai cuidar da sua atividade física, do seu esporte e da sua nutrição. Então segue lá, @Clinic in Life. Segue também a Quero Marmitaria, QRO Marmitaria, que a gente consegue também estar entregando saúde, praticidade, para que você consiga fazer dieta do jeito certo. E que mensagem você deixa hoje para o nosso público que nos acompanha aqui, que quer dar aquela virada de chave e começar o ano diferente? Imprescindível buscar ajuda profissional. Hoje em dia, com essas canetas emagrecedoras, protocolos totalmente deturpados, não te entregam saúde sem ter um acompanhamento. Então, imprescindível a procura por um profissional qualificado que vai te entregar o seu resultado com qualidade de vida e saúde. Ivan, é super interessante a forma como vocês organizaram o atendimento para que a pessoa tenha mais qualidade. E já fala para nós aqui quem são os profissionais que atuam com você, para que o público saiba que tipo de atendimento eles podem encontrar lá. Lá na minha clínica, são hipnoterapeutas que trabalham lá, são a Pamela, a Jennifer e o João Paulo. E é muito bacana esse trabalho em conjunto, porque a gente consegue fazer um acompanhamento coletivo. É muito mais fácil eu conversar com um profissional que trabalha ali comigo do que com um profissional que eu não conheço. Então, quando o paciente é meu paciente, é paciente de um dos hipnoterapeutas da clínica, eu consigo conversar com o profissional para alinhar melhor a estratégia para o paciente. E chegar num resultado mais rápido e mais fácil. Com certeza, Ivan. Isso mesmo. Ivan, muito obrigado pela sua presença aqui no Sobre Isso. Foi um prazer muito grande receber você aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.
Cuidar do corpo não é sobre pressa nem comparação, é sobre escolha, constância e responsabilidade. A trajetória do Ivan mostra que saúde se constrói com conhecimento, disciplina e respeito aos próprios limites. O Sobre Isso fica por aqui e o que você aprendeu hoje caminha com você. O Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde Televisão.